Depois que você estruturou o tema, a geografia e o mapa do lugar, o clima, as raças que vão habitar o lugar, né, os lugares, as criaturas e tal, e a cultura, como essa cultura se desenvolve através da geografia do ambiente. Então, se o povo vive mais perto da costa, um povo mais pesqueiro e tal, uma cultura mais de pesca, mais de navegação e tal, você vai desenvolver a política e a sociedade do teu mundo. Que eu acho a coisa mais complexa, porque o seu mundo ele pode ter uma estrutura política simples, mas quanto mais aprofundado você colocar em cada ambiente uma política, em cada sociedade que você desenvolver, mais imersos seus jogadores vão ficar e mais vivo o seu mundo fica. Então, isso é uma experiência que eu tenho própria, assim, de fazer os meus jogadores anotarem regras sociais, porque senão eles se ferram em certas situações, sabe? Tipo, já aconteceu de jogador meu ter participado de uma guerra pra, né, de um lado de um reino, e aí ele ter ganhado um favor real, e na hora que ele foi cobrar o favor real, ele cobrou um território que ele tinha conquistado, mas que tinha sido dado para outro cara, porque o cara tinha mais influência, e quando o cara recebeu, né, foi cumprido, aquele reino perdeu o apoio daquela casa específica, porque não era um reino totalitário, era um reino de feudalismo bastardo, que a gente chama. Então é uma cultura onde lordes são pequenos reis dos seus feudos, e eles oferecem uma vassalagem pro lorde maior, né, pro rei, no caso, que é o rei né, da sua cidade. E o resto ele arrecada impostos e tal, e aí, como foi tirado o benefício desse cara e dado para um dos jogadores, rolou essa perda de apoio, e aí os jogadores tiveram que anotar que esse reino, eles já sabiam, mas eles tinham esquecido, que esse reino funciona com feudalismo bastardo, onde o rei não tem poderes totalitários. Ele até tem, mas perde influência política ali e tal, né, perde apoio militar. Então isso é muito interessante. E aí, num outro reino que eles foram, eles chegaram lá e era um reino gerontocrata, onde tinha um rei, mas o rei ele obedecia os anciões da cidade. Então era um reino com um poder parcial também, né? E aí os jogadores tiveram que agradar os velhos da cidade, subornar e tal, para poder, enfim, né, fazer parte ali da política do lugar. Então isso é interessante, né? Você vai determinar as leis de cada povo, você vai determinar o tipo de poder de cada povo, se ele é um poder religioso, se ele é um poder, né, o que garante este trono para ele. Ele foi eleito para isso, para ser rei? Ele foi merecido que ele se torne rei, ou ele é rei por direito divino, né? Uma divindade garantiu ele. Nesse momento, você vai criar também a relação do seu mundo com divindades. Lembrando que as divindades elas podem ser reais ou não para o seu mundo. O que não interfere diretamente na influência que ela tem. Porque as divindades podem não ser reais e podem ter influência direta no seu mundo, conferindo, por exemplo, dons e bênçãos através da própria fé da pessoa num ser externo. Só que na verdade é a fé dela manifesta que torna aquilo. Por exemplo, ter um paladino de uma divindade e este paladino ter tanta fé que essa divindade responde a ele, que se manifesta nesses dons de paladino, mas essa divindade nunca aparece. Isso é legal porque faz com que não exista uma única egrégora.
Então, o que um paladino dessa divindade falar pode divergir do que o paladino de uma outra, da mesma divindade, pensa. E aí, caso eles se encontrem, pode rolar um conflito entre dois paladinos da mesma divindade, porque eles têm visões diferentes. E eles não vão ser punidos. A divindade não vai punir eles, porque ela não existe no mundo de vocês. Mas ele pode perder a sua fé, ou ter a sua fé abalada pelo outro paladino, ou por alguma outra pessoa, e aí por isso perder os seus poderes. Então, essa é uma forma de abordar. Ou o seu mundo pode ter divindades de fato, e as divindades podem ter abandonado o mundo, ou podem ter elas terem sido criadas, ou elas podem ter criado o mundo e estarem ali ativamente, constantemente criando e manipulando as peças do jogo, né, do seu jogo divino. Então, nesse momento você também vai criar as divindades, e para criar divindade também tem toda uma outra métrica, tanto quanto para criar política. Então é interessante que a gente fale um pouquinho aqui sobre isso, que as divindades, elas vão partir das divindades subjetivas, que são essas divindades que de fato não afetam diretamente os jogadores, e aí elas podem ser existentes ou não, mas elas são sempre ausentes. Ou elas podem ser divindades antropomórficas, e elas são humanoides, animistas ou elementais. Então as entidades podem ser elementais, como por exemplo, no culto ao orixá no Brasil, onde você tem Iemanjá como o próprio mar, o próprio oceano. Como você tem Xangô como o trovão, Ogum como fogo. Então são entidades elementais ali que, por consequência, acabam se antropomorfizando para contar suas histórias e tal, de acordo com a religião, mas elas afetam o outro lado, além das suas histórias, apenas de forma elemental. Você tem divindades animistas, como Anubis, por exemplo, que é o chacal, né, aquele homem chacal, e ela existe muito por causa da relação do chacal ali da região do continente africano com a morte, né? Deles serem carniceiros e caçarem moribundos e atrasados. E aí associa-se esses chacais como mensageiros de um grande chacal, e por consequência um homem chacal, já que o homem domina, né, o animal. Você tem essa métrica aí, né? E você pode ir para ambientes mais primitivos, como as primeiras civilizações ali de Homo sapiens, que determinavam divindades através de uma grande representação anímica de um elemento importante. Então, por exemplo, quem é que traz os mamutes pra cá? Um grande mamute, o pai dos mamutes, o rei dos mamutes. Se aquele mamute grande guia os outros mamutes, obviamente um mamute gigantesco e pai de todos os mamutes guia todas as manadas de mamutes por toda a Terra. E aí você tem esse culto ao animal, né? Então é a divindade mais anímica possível. Depois a divindade elemental, e por fim a versão mais hominal ali, mais antropomórfica, que é o culto a elementos humanos. Isso surge muito na Grécia, por exemplo,
quando você tem o culto à sabedoria, o culto à estratégia militar, o culto ao combate e à guerra, que é algo inerente humano. E aí as divindades são puramente humanas. Então eu acho interessante na hora que você for criar essas entidades, e lembrando que os deuses eles costumam ser a representação estereotípica de um elemento. Então você tem o deus do trovão, o deus da inteligência, o deus da guerra. É sempre um aspecto principal. Ele até pode ter outras subdivisões ali, como alguns exemplos, mas quase sempre um aspecto principal.